maior parte das vezes nós vimos ao culto, ao Senhor, à reunião, e muito poucas vezes nós nos perguntamos, antes de sair de casa, o que é que pode mudar hoje? O que é que eu ir à igreja hoje, estar junto com os meus irmãos hoje, estar numa comunidade a louvar o nome de Deus hoje, pode mudar? Pode mudar alguma coisa? Eu creio que a maior parte das vezes que nós, ou que nos faz, a maior parte das vezes, não pensar nesta pergunta, é porque nós tratamos a adoração como uma coisa segura. Adorar é algo seguro para nós. É seguro porque nós vimos, cantamos, tratamos o tempo juntos como uma rotina e olhamos para o tempo em que vamos estar juntos como um hábito saudável. Como um tempo de encorajamento, talvez, saímos um pouco mais encorajados, um pouco mais motivados. Pode ser que saiamos um pouco repreendidos, dependendo da nossa vida, mas tratamos ainda assim a adoração como algo seguro. Contudo, a adoração na Escritura nunca é segura. Adorar ao Senhor não é sinónimo de segurança, pelo menos uma segurança aparente. Uma segurança das nossas rotinas ou dos nossos hábitos. Quando somos comparados, ou confrontados, na verdade, com pessoas que adoraram o Senhor e foram confrontados com a santidade do Senhor, elas nunca saíram iguais. Lembramos do episódio, por exemplo, em Isaías capítulo 6, quando o profeta entra e é confrontado com o trono do Senhor e com a adoração ao Senhor, e de repente ele exclama: ai de mim que vou morrer. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E este profeta, que toma consciência de quem é e do meio onde está, sai daquele sítio comissionado com uma palavra dura e difícil de dizer. Ele precisa de dizer ao povo que eles estão a errar, estão a pecar, e Deus já lhe diz que esse povo não o irá ouvir. É uma missão muito difícil. Dizerem: tens esta mensagem para proclamar e o povo não te vai ouvir. Pese embora tu tenhas que a proclamar, ele não te vai ouvir. Então, adorar o Senhor ou chegar-se perto do Senhor nunca é seguro. Moisés, quando é confrontado com a sarça ardente, lhe é dito: tira as sandálias, porque este terreno onde pisas é santo. E este homem que entrou pastor de ovelhas, não voltou para a sua atividade normal, mas voltou comissionado também para uma grande e difícil tarefa de liderar, tirar o povo do Egito e liderá-lo pelo deserto. Os próprios discípulos, quando foram confrontados com Jesus, mudaram radicalmente de vida. Então, adorar ao Senhor não é seguro. O título da mensagem de hoje é isso mesmo: adorar ao Senhor é perigoso. Adoração perigosa. É perigoso, mas é perigoso num sentido bom, porque é perigoso para as nossas rotinas. É perigoso para o nosso dia-a-dia. É perigoso para os nossos ídolos. É perigoso para aquilo que amamos. É perigoso para aquilo que queremos preservar para nós. Adorar ao Senhor é perigoso nesse sentido, porque muda radicalmente quem somos e aquilo que fazemos. Adorar ao Senhor é perigoso. Um pregador chamado Paul Washer, ele tem uma ilustração que nos demonstra isto mais ou menos. Ele diz assim: se eu chegasse atrasado aqui, a este sítio, a este culto, e dissesse que tinha chegado atrasado especificamente porque tinha tido um acidente com um caminhão, eu contra um caminhão, não o meu carro, eu contra um caminhão, o caminhão vinha ter contra mim, e eu chegava aqui e tinha dito eu tinha chegado atrasado, ou justificava o meu atraso porque tinha tido um encontro com um caminhão. Algum de vocês acreditava nisso? Ninguém. Porque ninguém tem um encontro com um caminhão e fica igual. Ninguém tem um encontro com Jesus e fica igual. Jesus é muito mais poderoso do que qualquer caminhão. E por isso mesmo, a adoração é perigosa. Adorar ao Senhor é perigoso porque muda quem somos e aquilo que fazemos. E é isso que nós vamos ver nesta passagem. Uma igreja que está a adorar e é confrontada para mudar de vida ou mudar em relação à missão e àquilo que ela deve fazer. Vamos ler então Atos capítulo 12, 25 e então até ao 13, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 12, 25 até ao 13, 12. E havendo concluído a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governante Herodes, e Saulo.
Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida e dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar-Jesus, que era mago e falso profeta. Este estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles procurando desviar o procônsul da fé. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. Agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego sem ver o pôr do sol por algum tempo. Imediatamente a névoa e a escuridão caíram sobre ele, andando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, vendo o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Para percebermos este episódio, precisamos de perceber o sítio onde estamos. Nós parámos lá no final do capítulo 12, retomamos agora no capítulo 13, porque esta é uma divisão natural daquilo que é o próprio livro de Atos. O livro de Atos pode ser dividido também entre os primeiros 12 capítulos e do 13 então até ao 28. E a partir daqui as coisas mudam um pouco em relação àquilo que estava a acontecer. Se nós até então temos visto aquela primeira parte do dito Jesus, a comissão de Jesus, dos sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia, Samaria, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, essa primeira parte tem estado mais ou menos confirmada. O que é que tem acontecido? Tem acontecido a expansão do Evangelho em Jerusalém, para a Judeia, para a Samaria, e mesmo quando vai para Samaria, é Jerusalém que vai lá confirmar. E quando vai a Antioquia, que é o mais longe, lá no capítulo 11, é Jerusalém que manda, Barnabé, no caso, confirmar. Então está muito centrada na figura dos apóstolos, particularmente Pedro, e na figura da igreja em Jerusalém. Perseguição, muita perseguição, crentes dispersos, e é assim que esta primeira parte, os primeiros 12 capítulos estão concentrados. A partir do capítulo 13 para a frente, nós vemos uma mudança. Primeiro, uma mudança no cumprimento desta última parte. E sereis minhas testemunhas até aos confins da terra. É a partir daqui que nós iremos ver as chamadas viagens missionárias. As 3 viagens missionárias de Paulo. E depois a sua volta a Jerusalém e a sua ida para Roma, preso. Então é a partir daqui que nós vemos esses confins da terra a serem atingidos. E, portanto, a personagem também muda. Se está mais concentrado em Pedro, particularmente nos primeiros 12 capítulos, agora vai estar mais concentrada em Paulo. Paulo será a personagem que Lucas seguirá. Aliás, Lucas seguirá fisicamente. Lucas vai lá estar com ele, ao lado dele. E é ele que vai registando as coisas que estão a passar. Então, vemos esta mudança. E uma outra mudança que acontece entre estas duas partes é que se na primeira parte o Evangelho é espalhado por crentes dispersos sob perseguição e circunstâncias que eles não controlavam, o que acontece a partir de agora é que é particularmente a partir de Antioquia que o Evangelho se espalha. Intencionalmente. E o que nós vemos hoje é o início disso. Intencionalmente um grupo de irmãos serem enviados para proclamar o Evangelho. Não é a perseguição que os está a empurrar, são eles intencionalmente a irem proclamar o Evangelho fora de portas. Então é isso que nós estamos, é aqui que nós estamos. A igreja então começa a agir como uma verdadeira igreja missionária. Missão, aí está a igreja a enviar pessoas. A pergunta é, como é que isto surgiu? Como é que surgiu esta igreja que se torna de repente missionária? Surgiu de um bom planeamento. Surgiu de uma figura carismática, ao ponto de arrebatar as pessoas e trazer uma visão para a igreja. Vamos plantar e vamos proclamar o Evangelho por esta Ásia Menor que está aqui à nossa volta e por estes sítios onde nós ainda não pregamos o Evangelho. Não é assim que surge. A missão desta igreja surge em primeiro lugar da adoração. A adoração que esta igreja está a ter motiva
é a gênese da missão da igreja. E a missão da igreja depois é trazer novos adoradores. E é isso que nós iremos ver estes dois pontos. Em primeiro lugar, missão, adoração e missão, até o versículo 3 do capítulo 13. Adoração e missão. E a partir do 14 ao 12 nós vemos missão e de volta à adoração, que termina na adoração deste procônsul chamado Sérgio Paulo. É isso que nós vamos ver então. Convido-vos a acompanhar enquanto nós vemos do 12:25 então ao 13:3, adoração e missão. Vejam, diz o 25 que, concluindo a sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo também João Marcos. Lembram-se, Antioquia, lá no capítulo 11, tinha enviado ajuda para a igreja em Jerusalém. Foi Barnabé e Saulo que levaram a ajuda e agora eles voltam a Antioquia. Aqui está esta igreja a tornar-se o centro. Voltam a Antioquia, agora com João Marcos, para estar com aqueles irmãos. E diz o versículo 1 do capítulo 13 que na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Eles passam a descrever esta lista de pessoas. Quem são estas pessoas? Barnabé, que nós conhecemos. Barnabé é aquele homem generoso, lá do capítulo 4. É aquele homem consolador, filho da consolação. Aquele homem que defende Paulo. Um homem exemplar, que vai encorajar os irmãos em Antioquia, enviado por Jerusalém. Barnabé, ali estava. Mas outro, Simeão, chamado Níger. E Níger, a palavra aqui, quer dizer negro. Portanto, ele seria de pele escura. Ele seria um africano. Mas depois vem a seguir Lúcio de Cirene, que Cirene aí já é a cidade. E já se sabe onde é que é a cidade. A cidade é no norte da África. Portanto, seria um outro africano. Manaém, que havia crescido como governante, com o governante Herodes. Um homem que estava mais perto daquilo que era a política, mais perto daquilo que seria uma instrução mais cultural. E por fim, Saulo, que nós sabemos, um fariseu, um ex-fariseu, um homem instruído nas Sagradas Escrituras. Então, percebem, esta lista não é uma mera lista que está em frente de nós para nós passarmos à frente. É uma lista da diversidade desta igreja. Conseguem ver a diversidade? O que é que os une? Pessoas de culturas diferentes, de línguas diferentes, de background diferentes, de cor de pele diferentes, porque uma até é atribuído um título em relação à sua própria cor de pele. São pessoas muito diferentes umas das outras. São pessoas diversas, culturalmente diversas, linguisticamente diversas. São pessoas muito diferentes umas das outras. O que é que os une? É o Evangelho. Isto tem sido uma tónica que nós temos marcado no Livro de Atos, porque o Livro de Atos também nos fala disso. É ele que nos pede para fazer estas perguntas. Em relação à diversidade. A diversidade não é um projeto, a diversidade é um resultado. É o resultado do Evangelho. E esta igreja, eu olho para esta igreja e vejo isso mesmo. Pessoas de países diferentes, pessoas de culturas diferentes, pessoas de cor de pele diferentes. O que é que nos une? O Evangelho. É Cristo. É Cristo que nos une. Não são afinidades culturais, não são a língua, não é qualquer outra coisa. É Cristo que nos une. E isso é o mais belo em relação à diversidade que a igreja é. Era isto que estava a acontecer precisamente aqui. O que une esta igreja não é afinidade cultural, é a reconciliação que eles têm em Cristo. Ainda antes deles buscarem a reconciliação de outros que não creem em Cristo ainda. É uma igreja que vive a reconciliação. É uma igreja que ama a reconciliação. Uma igreja que é demasiado homogénea, que não abre espaço para outros poderem entrar, que são diferentes deles mesmos. É uma igreja que ainda não está pronta para buscar a reconciliação de outros com Cristo. Porque eles não amam a reconciliação entre eles mesmos. Então nós queremos amar a reconciliação e queremos crescer em reconciliação uns com os outros, porque é a imagem daquilo que é a reconciliação que nós temos com Cristo. Cristo é igual a nós. Sim, é igual a nós na sua própria humanidade. Em tudo foi como nós, nunca sem pecado. Mas Ele deixou a sua glória, não é como a nossa glória. Ele deixou os seus privilégios eternos. Ele, na verdade, é o Deus eterno, o Deus feito homem. Ele buscou a nossa reconciliação, sendo muito diferente de nós e fez-se como um de nós. E é precisamente a imagem disso que nós queremos buscar. É isso que se passa aqui nesta igreja. Uma igreja diversa, que se ama. Como Jesus tinha dito lá no João capítulo 13, o mundo saberá que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o amor que nós temos uns com os outros, que também proclama o Evangelho. Esta reconciliação que nós temos uns com os outros. Vejam, esta é uma igreja diversa.
Diversa em muitos aspectos, não é só culturalmente, em termos educacionais, muito diversa. Pessoas muito, muito diferentes. Mas Lucas não nos diz só quem são. Vejam, diz-nos no versículo 2 o que eles estavam a fazer. O que é que eles estavam a fazer? Versículo 2. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam. Lucas introduz-nos o dia-a-dia desta igreja. Esta igreja não levantava uma bandeira da diversidade cultural e ficava à sombra da sua diversidade cultural. Era uma igreja que amava estar junta. Uma igreja que amava cultuar a Deus junta. E é isso que ele diz. Enquanto cultuavam o Senhor. Outras versões dizem enquanto servindo, ou servindo eles ao Senhor. Esta palavra servir tem uma conotação sacerdotal, de oferecer sacrifício. Não sacrifício de bezerros, já tínhamos passado isso. Mas o sacrifício de devoção, sacrifício próprio, de devotar ao Senhor, de estar com o Senhor, de ter a sua atenção dirigida a Deus. Ele cultuava ao Senhor e jejuava. Era uma igreja que proclamava que tinha mais fome de Deus do que fome de comida. Queria depender do Senhor, queria devotar-se ao Senhor. Uma igreja que adorava e o seu dia-a-dia era adorar ao Senhor. E é precisamente aqui que o Espírito Santo fala. Enquanto cultuavam o Senhor e jejuavam, então o Espírito Santo disse: é da adoração que sai a missão. Eles estão a adorar ao Senhor, estão a cultuar ao Senhor juntos, então o Senhor levanta pessoas para irem proclamar ao Senhor. Sabem, John Piper escreveu uma frase fantástica num livro chamado Alegrem-se as Nações. É um livro que aconselho a ler. Alegrem-se as Nações. Ou que as nações se alegrem. E ele descreveu uma frase fantástica. Ele diz assim: as missões existem porque a adoração não existe. A adoração é o fim último, não as missões. Porque Deus é o fim último, não o homem. Irmãos, existirá um tempo em que não haverá mais necessidade de missões. Certo? Lemos isso. Lemos isso em Apocalipse 5. Não haverá mais necessidade de plantar igrejas, não haverá mais necessidade de proclamar aos outros acerca de Cristo e a convocá-los ao louvor, porque nós estaremos a louvá-lo e adorá-lo para todo o sempre. Existirá um tempo que as missões deixarão de fazer sentido. Contudo, a adoração nunca cessará. Nós somos chamados à adoração porque é algo que nunca cessará. O objetivo das missões é, no sítio onde nós vamos proclamar o Evangelho, suscitar novos adoradores para adorarem ao Senhor. Esse é o propósito. Então as missões existem porque a adoração ainda não existe lá. Se a adoração existisse lá, não era necessário missões. As missões existem porque a adoração ainda não existe. Motiva a missão. A adoração motiva o evangelismo. A igreja não estava a tentar ser relevante, não estava a tentar ter um planeamento estratégico para conseguir alcançar, ser pragmática ao ponto do que é que nós precisamos de fazer isto e aquilo. Não, estava a adorar ao Senhor. E o Espírito então levanta outras pessoas para louvar, para serem enviadas para proclamar o Senhor. É isso que nós precisamos, irmãos. Adoração genuína. Precisamos de ser uma igreja que tem as vozes aquecidas na adoração e no louvor. Precisamos ser uma igreja que tem os ouvidos atentos à palavra e se devotam no ouvir e na prática da palavra. Nós precisamos ser famílias que adoram ao Senhor não um dia por semana, mas todos os dias da semana. Nós precisamos de ter reuniões de oração cheias e vibrantes, louvando, jejuando. Pessoas que preferem estar com o Senhor, em adoração ao Senhor, do que o conforto do seu lar. Nós precisamos ser uma igreja que o adora. E isso depois suscitará a missão entre nós. As missões que suscitam e que são motivadas pela adoração não dependem da adrenalina. Não dependem de uma conferência que nós fomos e ficámos muito motivados para evangelizar, e então nós vamos evangelizar, mas depois não vemos resultados e depois dizemos: será que vale a pena? Não. As missões que têm como base a adoração são missões que perseveram mesmo quando é difícil. É um evangelismo que persevera mesmo quando não vê resultados. E se nós olharmos para os grandes missionários, por exemplo, um deles, William Carey, o pai das missões modernas, se nós olharmos, por exemplo, para o exemplo dele, nós veremos que foram anos e anos e anos sem um convertido na Índia. Sem um convertido na Índia, e proclamava o Evangelho e ninguém ouvia.
Mas se dependesse, se a missão fosse um planeamento que dependesse de pragmatismo, ele teria ido embora. Mas a missão parte da adoração, quer suscitar novos adoradores e, portanto, não está dependendo de um resultado imediatista. Ele prefere adorar ao Senhor e pede ao Senhor que o ajude a proclamar para que suscitar novos adoradores. E é isso que acontece então aqui. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra para a qual os tenho chamado. Então, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e deixaram que partissem. Isto nos leva ainda, no primeiro ponto de adoração e missão, nos leva a uma outra pergunta, talvez o ponto mais incómodo em relação a esta secção, que é: quem é que o Senhor está a pedir? Quem é que o Senhor pediu aqui? Aqueles que realmente estavam a fazer alguma coisa. Não que os outros não estivessem a fazer, mas aqueles que o texto nos tem vindo a dizer que têm feito. Quando o Senhor nos pede alguma coisa, Ele raramente pede alguma coisa que não nos custe. Nós estamos à espera que o Senhor nos pede uma coisa, os restos. Mas raramente o Senhor nos pede alguma coisa que não nos custe. Quando o Senhor pediu e falou, o Espírito Santo fala ali e diz assim: separem-me. Fica aquele suspense. Quem é que vai dizer? Separem-me Barnabé e Saulo. E eles podiam dizer: ó Senhor, esses não. Barnabé é um homem de posses, um homem consolador. Quem é que não gosta de ter na igreja um homem que sabe resolver conflitos? Que não aumenta o conflito, não escala o conflito, mas consegue resolver as coisas de tal forma que tudo fica bem, tudo fica em paz. É um pacificador, um consolador, alguém que consegue manter o status quo entre nós, o amor cristão entre nós. E era esse tal era Barnabé. E depois tinha Saulo, aquele que Barnabé tinha ido buscar para ensinar aquela igreja. Um homem de conhecimento bíblico, um ensinador, um mestre, um teólogo na igreja. E o Espírito Santo diz: são esses que eu quero. Enviem estes. Ele não escolheu aqueles que estavam a dar problemas na igreja, que se calhar era a nossa perspectiva. Senhor, é preciso enviar, eu sei, tu transformas qualquer um, mas se puderes levar, leva este. Ou leva aquele. Não é isso que ele faz. Não pede aqueles que estão a dar problemas, dar dores de cabeça, ou aqueles até menos capacitados, aqueles que não têm dons mais extraordinários no sentido de públicos. Não, pede Barnabé e pede Saulo. Isto nos mostra que, em relação àquilo que é a missão de Deus e na nossa igreja, nós temos de estar prontos para isso mesmo. Nós temos de estar prontos para perder, para ganhar. A lógica do reino é uma lógica invertida. Aquele que entrega, ganha. Aquele que dá, aquele que não retém para si mesmo, está a fazer prosperar, está a ganhar. Aquele que entrega a sua própria vida também pode receber e recebe da parte do Senhor. E às vezes aliás, deixem-me fazer este exercício convosco. Pensem neste momento as pessoas desta mesma igreja, que são as primeiras a chegar e as últimas a sair, mais disponíveis para servir, aquelas que estão mais disponíveis para consolar, mais atentas às necessidades dos outros, que ensinam. Pensem nessas pessoas, são várias. E pensem o que significaria para nós o Senhor dizer: separai-me este ou aquele para a obra do ministério que eu lhes tenho dado. Seria isso que representaria para nós. Separar-me este, uma pessoa, uma ou duas pessoas, para a obra do ministério. E nós temos de estar prontos precisamente para isso. Porque uma igreja que retém as suas pessoas, mesmo que seja inconscientemente, ela não está a construir a identidade à volta de Cristo, está a construir a sua identidade à volta de pessoas. E nós não queremos ser uma igreja que constrói a sua identidade à volta desta pessoa ou daquela pessoa. Queremos construir a nossa identidade à volta de Cristo. É Cristo que é precioso para nós. Não esta ou aquela pessoa. Nós não dependemos desta ou aquela pessoa. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual desta ou aquela pessoa. Nós estamos debaixo da cobertura de Cristo, devotados a Cristo. E se Cristo nos pedir aquilo que nós achamos que é o melhor, ou os melhores, nós damos para o Senhor. Damos a alguém para ir ser missionário num outro país, proclamar o Evangelho num outro país, sítios onde não ouviram proclamar de Cristo.
Damos a alguém para poder plantar igrejas em sítios onde ainda não tem igreja e nós achamos que aí poderá ser um sítio onde o nome do Senhor precisa ser invocado. Ou damos outras pessoas para ajudarem outras igrejas que estão a morrer e que precisam de ajuda. Nós entregamos de bom grado, porque não queremos abrir sucursais do Silveiro. Nós queremos que o nome de Cristo continue a ser proclamado por este mundo fora. É isso que nós queremos. E esta é a lógica do reino, como disse. É a lógica do Evangelho. O Pai não enviou um anjo. Quem é que o Pai enviou para nos salvar? O seu próprio Filho. Esta é a imagem do Evangelho. Ele envia o que mais precioso tem para a salvação dos nossos pecados. Então, a adoração gera a missão, o que nos leva ao segundo ponto, do 4 ao 12, que é a missão gera adoração. O versículo 4, então, nos mostra precisamente isso. Assim, enviados pelo Espírito Santo, aí vão eles em missão, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida e dali navegaram para Chipre. Notem só uma pequena tensão, que não é tensão alguma, mas foi a igreja que os mandou, no versículo 3. Eles impuseram as mãos e deixaram que partiram, mas no versículo 4 diz-nos que o Espírito Santo foi aquele que os enviou. Então, quem é que envia? É a igreja, é o Espírito Santo, não existe tensão alguma, porque são ambos. Não é? A igreja deve ser motivada a enviar, a comissionar, a planear para que isso possa acontecer, mas também dependente do Espírito Santo. Isso livra-nos de um pragmatismo, onde nós só temos que ter as coisas todas organizadas para poder enviar, temos de ter um orçamento bem definido, temos de ter isto, temos de ter aquilo. Evita-nos isso, um modelo muito rígido, ao mesmo tempo, evita-nos também um misticismo, onde é só o Espírito Santo que envia e depois é algo muito místico, desconexo da igreja local. Aqui une-se as duas coisas. A igreja local, na dependência do Espírito, envia estes homens para proclamar as boas novas do Evangelho. E diz-nos então que eles chegaram a Chipre, navegaram até Chipre, chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Nós agora focamos-nos nestes homens e naquilo que eles fazem. O que é que eles estão a fazer? Qual é a prioridade de alguém que vai em missão? Qual é a prioridade daquilo que nós pensamos como igreja até, quando queremos enviar alguém, o que é que nós queremos que ele vá fazer? Que ele vá montar um lar? Que ele vai montar um hospital, que ele vai ter um bom relacionamento com o poder político, que ele vai fazer alguma coisa desse tipo, alguma ação social? Não. Nossa expectativa e a expectativa de quem vai é uma só. Anúncio da palavra da salvação. Esse é o ponto. Esse é o foco. O foco que nós devemos ter. Não quer dizer que nós não devamos nos preocupar com essas coisas, com aquilo que é o bem feito à sociedade e temos que nos preocupar com isso, mas isso é sempre consequência do valor primordial, a prioridade, que é a proclamação da palavra de Deus. Este mundo não precisa de mais organizações com discurso religioso. Este mundo precisa do Evangelho de Jesus Cristo. É isto que este mundo precisa, é isto que nós queremos que seja feito. Que o Evangelho seja proclamado mais e mais, anúncio da palavra. Esta é a prioridade clara na vida de Barnabé e de Saulo. É proclamar a palavra. Chegando a Salamina, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham João como auxiliar. Aí está a prioridade de ser fiéis na pregação da palavra. O Evangelho, irmãos, não é uma causa social com linguagem religiosa, com aspecto religioso, com vestimentas religiosas. O Evangelho é a notícia de que Deus invadiu a história da humanidade para salvar um povo para si mesmo. E é precisamente isso que não pode ser substituído. Nós podemos construir escolas, nós podemos alimentar pobres, defender a justiça e devemos fazê-lo, mas se não dissermos o porquê, se não apontarmos, se não proclamarmos a mensagem do Evangelho, isso será simplesmente glória para nós mesmos. Mas Lucas prossegue, versículo 6 a 8, agora com um episódio mais particular. Diz-nos então o versículo 6 que depois de atravessar a ilha toda até Pafos, acharam um judeu chamado Bar Jesus, isto quer dizer filho de Jesus. Jesus era um nome comum, bastante comum naquela altura, o filho de Jesus, o que é interessante com aquilo que ele depois, que vai ser a sentença de Paulo. Como é que é a sentença de Paulo? No versículo 10...
filho do diabo. Tu não és filho de Jesus, tu és filho do diabo. Mas este era Bar Jesus, que era mago e falso profeta, e ele estava com um procônsul, Sérgio Paulo, que era um homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e demonstrou o desejo de ouvir a palavra de Deus. Aqui somos confrontados com dois homens que Barnabé e Saulo encontram na sua missão. Ao proclamar a mensagem do Evangelho, ele encontrou dois tipos de pessoas. Encontrou um mago chamado Elimas, este mago chamado Bar Jesus, o filho de Jesus, e encontrou um procônsul, Sérgio Paulo. E este Sérgio Paulo queria ouvir mais. Ele queria ouvir, como diz o versículo, ele chamou Barnabé e Saulo e demonstrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Então, duas coisas em relação a isto. Primeiro, quando nós proclamamos a palavra, que é essa a nossa prioridade na missão, na evangelização, a proclamação da palavra. Quando proclamamos a palavra, vamos encontrar dois tipos de pessoas. Pessoas que resistem e pessoas que querem ouvir mais. Pessoas até que já estavam a ser preparadas pelo Senhor para ouvir a palavra. Nós chegamos lá e o Senhor já estava a trabalhar nelas. Já tinha incomodado o seu coração, já havia questões na sua mente. E então, quando proclamamos a palavra, nós vamos encontrar estes dois tipos de pessoas. Por outro lado, uma segunda coisa que podemos retirar daqui é que quem é Sérgio Paulo? Sérgio Paulo é um procônsul, é alguém importante, é alguém estudado, é alguém com reconhecimento na sua área, reconhecido pelo público em geral, alguém importante. Isto retira-nos um pouco aquele estereótipo de que o Evangelho é apenas e só para aqueles que não são reconhecidos pela sociedade, aqueles que estão à parte da sociedade, aqueles que não têm algum tipo de instrução. O Evangelho é para todo o tipo de classes. E, portanto, não é para nós olharmos para um professor universitário e vamos dizer assim, não, este nunca vai crer porque é um professor universitário, é alguém estudado. Olhamos para um cientista e dizemos, não, este nunca vai crer porque é alguém estudado. Olhamos para este e aquela pessoa e começamos na nossa mente a dizer assim, este tipo de pessoas, não. O Evangelho é para estes. Estes mais pobres, mais simples, menos estudados. Não. O Evangelho é para esses, sim, e é para outros também. O Evangelho é para todos. É para todo o tipo de pessoas. E, portanto, aquilo que somos chamados a fazer é proclamar o Evangelho. Não selecionar grupos, mas proclamar o Evangelho. Aqui a lógica tem sido até invertida do que tem acontecido até agora. Normalmente são sempre os mais rejeitados, os que estão mais de fora, que têm aceitado o Evangelho. E aqui não. Aqui é o oposto. Portanto, não esmoreçamos na proclamação do Evangelho, seja quem seja está à nossa frente. Agora, o que vemos é que Elimas, diz o versículo 8, o mago, pois assim se traduz o seu nome, opunha-se a eles, procurando desviar o procônsul da fé. Quando proclamamos o Evangelho, vamos encontrar resistência. Não fiquemos desencorajados de proclamar o Evangelho e o outro lado demonstrar resistência. Isso é só o normal de qualquer pessoa que proclama o Evangelho. Aconteceu já no tempo de Barnabé e de Saulo, continua a acontecer hoje. Vamos encontrar pessoas que dizem, eu quero ouvir mais. Tenho perguntas sobre isso. Nunca entendi bem isto. Podes-me explicar? Por outro lado, vamos encontrar pessoas que, por interesse pessoal, muitas vezes, como o caso de Elimas tinha muito interesse em que o procônsul não ouvisse o Evangelho. O seu estatuto estava anexo àquilo que o procônsul lhe dava. O seu negócio estava anexo à liberdade que ele tinha em relação à proximidade com o procônsul. Se ele crescesse no Evangelho, ele iria perder muito, pessoalmente. Mas nós iremos encontrar muito tipo de resistência quando proclamamos o Evangelho. Se vocês têm essa experiência, com certeza terão. Quando falamos a um colega de trabalho, ele vai gozar connosco, vai ridicularizar aquilo que estamos a dizer, vai colocar-nos de parte, temos muito a perder. Se tivermos determinado estatuto, podemos perder esse estatuto. Se tivermos determinada boa-aventurança dentro de um grupo, podemos perder. Temos muito a perder. Mas temos muito mais a ganhar. Quando proclamamos o Evangelho, vamos encontrar estas duas realidades. E não podemos ser surpreendidos quando isso acontece. Porque, na verdade, ninguém fica neutro quando é confrontado com a palavra. Ou aceita, ou rejeita. Ou aceita, ou rejeita. E continua, no versículo 9, a falar sobre o desenrolar disto tudo. Versículo 9, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, ó filho do diabo,
cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça. Não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. Linguagem dura. Linguagem dura do apóstolo Paulo, chamar filho do diabo. Olha, tentem chamar filhos do diabo a quem resiste hoje em dia. Linguagem dura. Não podemos minimizar. Mas o que Paulo estava a fazer o que Paulo percebeu é que fazia parte da proclamação do Evangelho a defesa do Evangelho. O que estava ali em causa era algo importante demais para não dizer nada. Pessoas que se preocupam muito, e hoje preocupamos muito com o politicamente correto, com uma linguagem assertiva, com uma linguagem inclusiva. Nós estamos também a perder com isso o poder do Evangelho, porque temos medo, nós moldamos o Evangelho para não ser tão ofensivo assim como na verdade ele é transmitido. Já não dizemos às pessoas que elas são pecadoras, simplesmente fazem coisas erradas. Mas todos nós fazemos. Qual é o problema? Já não dizemos às pessoas que as pessoas serão condenadas se não aceitam. Dizemos alguma coisa como talvez aconteça qualquer coisa depois de errado, de mau. É melhor aceitar agora. Aquilo que somos orientados a fazer é por amor às pessoas e por amor à verdade. Proclamar a verdade toda, não parte dela. A verdade de que nós não somos só salvos do inferno, somos salvos para Deus. A verdade de que todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho é convocado a dobrar o seu joelho, a negar o seu eu, a entregar-se ao Senhor. Isso é a verdade do Evangelho. Nós não podemos dizer que o Evangelho é apenas e só uma pequena transformação moral. O Evangelho envolve uma transformação interna, profunda. E é isso que Paulo percebe. Paulo percebe que este homem não podia ficar na mesma coisa onde estava. É amor pelo procônsul, para ele poder ouvir, mas mais. Percebam o versículo 11. Diz assim: agora a mão do Senhor está contra ti e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente névoa e escuridão caíram sobre ele e andando procurava quem o guiasse pela mão. Lembram-se quem é que ficou assim? Ele mesmo. O próprio Paulo ficou exatamente assim lá no capítulo 9. No capítulo 9 ele ficou cego e tateava também, teve que ser guiado até Damasco. Foi ou não foi? Este ato de juízo trazido momentâneo, porque ele diz ficarás cego durante um momento, durante um tempo, este ato de juízo caído sobre este Elimas, é também um ato de misericórdia. Talvez ele se arrependa como eu arrependi. Talvez ele chegue ao conhecimento do Senhor como eu também cheguei. Portanto, as palavras, a confrontação e a defesa da verdade é um ato de misericórdia, irmãos. Não fiquemos calados quando alguém ridiculariza o Evangelho, quando alguém não percebe o Evangelho. Não estou a dizer para nós sermos beligerantes contra as pessoas, mas defendamos a verdade. Digamos a verdade. Mesmo quando custa. Às vezes custa o nosso conforto. Estamos tão bem quietos. Ninguém nos faz nada. Nós vamos dizer alguma coisa, vamos logo ser confrontados, vão levantar discussões, nós não queremos. Mas aquilo que somos chamados a fazer é defender a verdade por amor às pessoas. Por amor às pessoas. É precisamente isso que Paulo faz. Ele olha para a situação e diz, é impossível eu ficar calado em relação a isto. Tanto pela verdade, como por estas pessoas. Elas precisam de ouvir o que é certo. O que é certo. Então, vendo o que tinha acontecido, o que havia acontecido, o procônsul creu, muito impressionado com o ensino do Senhor. Então, finalmente, o procônsul creu. Mas vejam, ele não creu por causa do milagre. Ele creu por causa do ensino do Senhor. Os milagres na Escritura são confirmações da palavra. Aquilo que salva é a palavra que gera fé na pessoa. O que nós queremos confiar é no Senhor que gera fé através da palavra. Proclamação não pode ser colocada de parte. Nós precisamos de continuar a proclamar o Evangelho. Sempre e sempre, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir. Não podemos minorizar isso. E é precisamente isso que acontece com este procônsul. Este procônsul creu precisamente porque a palavra tinha sido proclamada. E é por causa disso que ele creu. E este texto termina colocando-nos aqui quase que numa escolha. E eu gostava de lançar essa escolha para vocês. A escolha que é lançada aqui hoje, e particularmente para aqueles que ainda não creem no Evangelho, é esta. Há duas pessoas, há dois grupos aqui. Um resistiu, foi-lhe caído sobre ele o juízo por ter resistido, e outro creu.
Outro ouviu a palavra, acolheu a palavra no coração e creu. E a escolha que este texto nos deixa é essa mesma. De que grupo, de que lado tu estás? Com que grupo tu te identificas? Identificas-te com Elimas, que resiste por conforto, por colocar-se contra o Evangelho, por alguma coisa que custa, na verdade, custa perder o seu dia-a-dia, este cristianismo cultural, custa perder, às vezes, amizades, custa perder o controlo de si mesmo e entregá-lo a Deus. Estás do lado de Elimas ou estás do lado do procônsul? Deste homem que, apesar do seu estatuto, apesar de quem era, quis ouvir a palavra, quis acolher a palavra e creu na palavra. Creu em Jesus Cristo, o Deus feito homem que veio a este mundo viver entre nós, identificar-se plenamente com as nossas lutas, identificar-se plenamente com o nosso dia-a-dia, identificar-se plenamente com aquilo que nós somos no âmago de ser humano. Ele foi o verdadeiro humano, sem pecado algum. O pecado não faz parte da nossa natureza criacional. O pecado é um intruso. Ele foi o verdadeiro humano. Sofreu as mesmas tentações que nós, mas resistiu a todas elas no poder do Espírito Santo. Ele não teve qualquer pecado. Ele merecia voltar ao Pai e ali estar a gozar plenamente de ser o verdadeiro Adão que nasceu numa natureza sem pecado e que permaneceu sem pecado. Mas a Bíblia diz que se fez pecado por nós, que tomou o nosso pecado e foi àquela cruz pagar a penalidade do nosso pecado. É neste Jesus que tu és convidado a crer hoje. É esta palavra que Paulo proclamou. Paulo proclamou naquela sinagoga, Paulo proclamou ao procônsul romano que as pessoas se pudessem arrepender olhando para Jesus Cristo, o único e verdadeiro Salvador. E é isso, é esta passagem que te coloca estas duas escolhas. Tu estás do lado de Elimas ou estás do lado do procônsul. Não há meio termo. Ou num ou no outro. E és convidado hoje a crer em Jesus Cristo e ser salvo. Terminamos olhando para o texto como um só. Este episódio mostra-nos este movimento. Vejam, adoração gera missão e missão termina com um novo adorador. É isto. Adoração gera missão, missão gera novos adoradores. E é neste meio, neste movimento que nós queremos estar. Nós não queremos ser pragmáticos ao ponto de pensarmos precisamos ser uma igreja mais evangelizadora, precisamos ser uma igreja mais missionária. Isso é tudo verdade. Isso é tudo verdade. Precisamos de pensar mais na proclamação do Evangelho fora de portas. O reino não se esgota nestas quatro paredes. O reino, há muita pessoa para crer. Há muita pessoa que ainda não ouviu o Evangelho e nós precisamos ser assim, precisamos de pensar nisso. Mas a questão que nos coloca este texto não é se nós estamos a planear isso, mas é se estamos a adorar corretamente. Será que nós estamos a adorar com todas as nossas forças? Devotar-nos ao Senhor de tal forma que esta adoração gere em nós um desejo por reconciliação dos outros, entre nós em primeiro lugar e reconciliação dos outros. É este movimento que nós queremos. Nós não temos a intenção de fugirmos à dependência do Senhor, e a adoração gera dependência do Senhor. Por isso, quando Deus nos chama a participar da sua missão, não está a pedir algo estranho à vida cristã. Está a pedir-nos para sermos cristãos. Está-nos a pedir para sermos adoradores verdadeiros. Está-nos a pedir para devotar-nos ao Senhor. Talvez o teu chamado seja passar oceanos. Não sei, poderá estar aqui alguém cujo chamado do Senhor seja sair daqui e ir proclamar o Evangelho lá num sítio onde ainda nunca foi proclamado o Evangelho. Mas talvez o teu chamado não seja ir, seja ficar. Talvez o teu chamado seja atravessar a rua. Não é um oceano, mas é uma rua. Talvez o teu chamado seja ganhar ousadia para no teu emprego falar de Cristo. Talvez o teu chamado seja ir, talvez o teu chamado seja ficar, talvez o teu chamado seja sustentar com orações ou com dinheiro. Mas o chamado de todos nós é este: deixar de viver para nós mesmos e viver para a glória de Deus. Este é o chamado de todos sem exceção. Viver para o Senhor em adoração. E o Senhor irá mover-se. Adorar, mais uma vez, é perigoso.
é perigoso para a nossa autopreservação, é perigoso para o nosso controlo, é perigoso para o nosso orgulho. Adorar ao Senhor é perigoso, mas é o caminho do verdadeiro adorador, do verdadeiro Filho de Deus. E é isso que nós queremos ter. Um dia, irmãos, e lembrem-se desta frase fantástica, um dia a missão terminará. A missão um dia terminará, mas a adoração nunca terminará. Nunca. Nós passaremos a eternidade a louvar o nosso Deus, a adorar o nosso Deus. Enquanto aqui estamos, neste interim, enquanto não estamos somente a adorar, a louvar o Senhor com o nosso serviço e com as nossas vozes, com tudo o que somos, enquanto isso não acontece, e isso é exclusivo a nós vivemos neste meio termo, onde somos chamados a adorá-lo e a sermos motivados a suscitar novos adoradores nos sítios onde nós estamos. Que o Senhor abençoe a sua palavra.